O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: quem é Jesus? Querido ouvinte, essa é uma pergunta que atravessa os séculos. O homem, através da ciência, através da teologia, tenta entender quem é Jesus. Para nós, crentes, povo de Deus, nós sabemos que Ele é o Messias de Israel. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade, a vida, o Verbo que se fez carne, o Deus Emanuel, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Jesus, o Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem, morreu na cruz, ressuscitou e vive e reina para sempre, e está sentado à destra de Deus, aonde intercede por nós. O Velho Testamento é marcado pelas profecias a respeito desse Messias, desse Salvador, o desejado de todas as nações, como diz o profeta Ageu, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, como diz o profeta Isaías, aquele que é o Filho do homem, que vai estabelecer um reino eterno sobre a terra, como diz o profeta Daniel. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Em Mateus 16, no versículo 16, um texto bíblico muito conhecido, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: Tu és o Messias, profetizado, anunciado no Velho Testamento, o Filho de Deus. Porque naquele tempo, assim como hoje, já existia muitas indagações, muitos questionamentos. Quem é Jesus? Aqui em Cesareia de Filipe, aonde Jesus estava reunido com os seus discípulos, Cesareia de Filipe, um lugar de idolatria, de feitiçaria, um monte. Jesus ali com seus discípulos fez essa pergunta que fica no ar até hoje. Jesus disse: o que dizem o Filho do Homem ser o povo dessa terra? O que as pessoas dizem sobre quem eu sou? Jesus pergunta, e os discípulos falaram. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta. Hoje mesmo, se nós fizéssemos uma grande reunião, num grande estádio, e ali presente filósofos, teólogos de várias denominações cristãs, cientistas, espiritualistas, e se perguntasse quem é Jesus, ainda hoje, muitas respostas, muitas indagações, muitas conclusões humanas seriam relatadas. Mas a verdade é que Jesus é esse Messias que Pedro declara nesse texto tão conhecido de Mateus 16. Tu és o Cristo. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, o Deus Emanuel. Esse é Jesus, caminho, verdade e vida. Mas eu quero chamar a sua atenção que essa resposta, ela não é dada pelo conhecimento, pela sabedoria, pela inteligência do homem. Jesus disse para Pedro: Pedro,
não foi carne nem sangue, ou seja, não foi o homem que te revelou, que te ensinou, que te mostrou. Não foi carne nem sangue, mas essa revelação veio do Pai. Deus traz a revelação ao coração das pessoas sobre essa verdade primordial, fundamental da existência. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus está morto nos seus delitos e nos seus pecados. A revelação que Jesus é o Cristo é a base principal da igreja. Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra, ou seja, sobre a revelação de Deus, eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada, a igreja é fundamentada em cima dessa verdade, da revelação que o Espírito traz ao coração do homem, que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Jesus e Deus são uma só pessoa. Jesus é o Verbo, o Deus que se fez carne. Algo difícil de entender na lógica humana, mas é a verdade. Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus fala em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Paulo fala em Colossenses 2:9, que nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. Jesus é Deus, o Deus vivo, o Deus único, o Deus eterno. Por isso, muitas vezes ele disse: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou caminho, verdade e vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o grande eu sou, o Deus único, o Deus verdadeiro. E apenas o Espírito revela isso ao homem. Não é algo da carne, do conhecimento, da inteligência. E quem tem essa revelação, olha que Jesus fala para Pedro e fala para nós como igreja: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui tem outra revelação. Não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca o inferno. Porta não é arma de ataque, porta é arma de defesa. E Jesus está dizendo que as portas do inferno não vão impedir a igreja de expandir o reino. Nós vamos anunciar o reino, nós vamos pregar o evangelho e vamos ganhar muitas almas, vamos saquear o inferno e encher o céu de vidas salvas, resgatadas pela pregação do evangelho. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora. Homens e mulheres que recebem a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E algo muito importante aqui é que Jesus disse para Pedro e diz para nós: eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse ligar é chamar à existência as bênçãos de Deus, é ser voz profética, é ser boca de Deus, é declarar a palavra, é pregar a palavra. E o desligar é cancelar, anular e desfazer as obras do mal. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Quem é Jesus? O Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele que nos estabeleceu como igreja na revelação do Espírito Santo, que só Ele é caminho, verdade e vida, que ninguém se relaciona com Deus senão por Ele, que não existe outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra,
pelo qual nós seremos salvos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Que nesse dia, através dessa pequena mensagem, o Espírito Santo possa trazer revelação, através da palavra, que o desejado de todas as nações é Ele, que o Messias de Israel é Ele, que a verdade que liberta é Ele, que o Deus Emanuel, Deus conosco, é Ele. Quem é Jesus? O Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que veio destruir as obras do mal. Aquele que veio trazer tão grande salvação, pagando um alto preço e declarando está consumado a vitória, a redenção. Quem é Jesus? Aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é Jesus? O meu Senhor, o meu pastor, o dono da minha vida. Que o Espírito Santo possa, através dessa palavra, alcançar muitos corações, para que todos saibam que não existe outro, não existe outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual nós seremos salvos, somente Jesus. O próprio nome Jesus no hebraico significa Deus salva, o Deus Todo-Poderoso. Por isso o texto áureo da Bíblia é esse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é Jesus? Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o inimigo, aquele que é poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre. Pare e pense, e muito mais, Deus vai falar ao seu coração que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia, é o amigo mais chegado que o irmão, é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida e diz para você agora: ei, nunca te deixarei, jamais irei te abandonar, porque Ele é o bom pastor. Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. E daqui a pouco essa mensagem vai estar lá no canal do YouTube, programa Voz da Esperança, _ Ministério Céu, e você pode compartilhar com seus amigos, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que Jesus é Deus, verdade que liberta.